mas o coração. E às vezes, para encontrá-lo, é preciso ter coragem de se mostrar vulnerável. Nos vemos na próxima história que vai te emocionar. A garçonete que mudou tudo, roteiro completo. O café estava cheio daquele burburinho típico das manhãs de terça-feira em Manhattan. O som dos talheres batendo nos pratos, o vapor saindo da máquina de café, o cheiro de panquecas na chapa. Era uma dessas manhãs frias que deixam as pessoas irritadas e impacientes. No meio de todo esse movimento, havia Reina. 27 anos, uniforme branco impecável, cabelos presos num coque perfeito. Ela se movia entre as mesas como se dançasse uma coreografia que conhecia de cor. Raramente sorria. A vida não lhe dava muitos motivos para isso, mas sempre mantinha a educação e a dignidade, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra ela. Na mesa 9, a tensão já estava no ar. Um homem de terno azul marinho caro, com um Rolex brilhando no pulso, bateu a xícara de café na mesa com força. "Que porcaria é essa?" ele gritou. "Vocês chamam isso de café?" Reina respirou fundo antes de se virar. Ela já havia passado por isso antes. "Bom dia, senhor. Gostaria que eu trouxesse um café fresquinho?" Ele bufou com desdém. "Fresquinho? Eu gostaria de ser atendido por alguém que pelo menos soubesse trabalhar direito." Algumas cabeças se viraram. Alguém parou com o garfo no meio do caminho, até a boca. Mas Reina não se abalou. Ela já havia ouvido coisa pior naquele mesmo café. Já a haviam xingado. Já haviam deixado bilhetinhos cruéis dizendo: "Gente como você deveria conhecer seu lugar." Ela sabia que nesta cidade o racismo podia se esconder atrás de gravatas caras e maletas de couro. Mas mesmo assim, acenou com a cabeça. "Vou trazer um novo para o senhor." "Não", disse ele, levantando a voz e se erguendo da cadeira. "Sabe o que eu quero? Eu quero saber como um lugar como este contrata gente como você." O silêncio tomou conta do café. Até o barulho da cozinha pareceu parar. Reina ficou imóvel, os punhos cerrados atrás das costas, as unhas cravando nas palmas das mãos. Ele continuou: "Vocês sempre agem como se o mundo lhes devesse alguma coisa. Acha que esse uniforme te faz parte da sociedade?" Os lábios dela se moveram, mas as palavras ainda não saíram. Ele não parava. "Você é só uma garçonete. Provavelmente nem consegue escrever direito. Minha cadela tem mais disciplina que você." Um murmúrio correu pelo salão. Uma senhora idosa suspirou alto. Um homem de camisa xadrez se mexeu como se fosse se levantar, mas Reina, sem se virar, levantou a mão. Ainda calma, ainda controlada. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Sua voz não tremeu. "Senhor, peço educadamente que se sente e me deixe fazer meu trabalho." Ele riu alto, cruel. "E daí? Vai reclamar pro gerente? Eu possuo gente como você. Sempre possuí." Essa foi a gota d'água. Reina não pensou. Seu corpo reagiu mais rápido que sua mente. Em um movimento fluido, ela recuou, girou e chutou. O salto de seu tênis preto acertou o queixo dele. A cabeça dele voou para trás. Ele tropeçou, caiu na cadeira da mesa ao lado e ficou parado, atordoado, humilhado, em choque. O salão explodiu em suspiros. Alguém derrubou o garfo. Uma garçonete gritou. Um homem lá atrás gritou: "Chamem a segurança!" Mas ninguém se mexeu. Reina estava parada sobre ele, respirando pesadamente. Suas mãos agora tremiam, mas seus olhos permaneceram fixos nele. "Você não possui ninguém", ela disse firmemente. Cada palavra cortou o silêncio. "Nunca mais." Ele piscou. Sangue escorria de seu lábio mordido pelo queixo. Ele olhou ao redor, esperando que alguém viesse em seu socorro, defendesse o homem branco civilizado que havia sido agredido por uma garçonete descontrolada, mas ninguém veio. Pelo contrário, no fundo do café começaram os aplausos. Primeiro baixinho, depois mais alto. Logo metade do café estava batendo palmas. "Já era hora", murmurou alguém. Reina se virou e caminhou calmamente até o balcão. Seu coração batia como um tambor de guerra. Ela não sabia o que aconteceria depois.
Provavelmente seria demitida, talvez até presa. Ela notou a luz vermelha da câmera de um celular levantado no outro canto. Mas pela primeira vez em meses, talvez anos, ela sentiu que podia respirar. Atrás de Reina, o homem se levantou com dificuldade. Ele segurou a mandíbula, cambaleou e ficou de pé. Seu rosto estava vermelho de raiva. "Você está acabada, ouviu?" Ele berrou. "Sabe quem eu sou? Eu sou Vincent Taro. Você nunca mais vai conseguir trabalho nesta cidade." Reina se virou lentamente. "Eu já trabalhei em 3 empregos só para sobreviver. Não me importo se nunca mais servir uma única xícara de café na vida, mas ninguém tem o direito de me humilhar e sair impune." De repente, a porta do café se abriu e uma mulher alta entrou, vestindo um casaco azul marinho e salto alto. Seu rosto estava pálido de preocupação. "Vincent", ela o chamou. "Que diabos aconteceu aqui?" Ele apontou para a Reina, sufocando de indignação. "Ela me agrediu." A mulher piscou, olhou para a Reina, depois para os outros clientes, a maioria dos quais estava olhando Vincent em silêncio. "Agrediu?" Ela repetiu baixinho. "Acabei de receber 5 mensagens de clientes dizendo que você estava gritando insultos racistas para uma garçonete." Vincent congelou e sussurros se espalharam pelo salão. A tensão no café era palpável. A mulher era Vanessa, assistente executiva de Vincent Taro, conhecida nos círculos empresariais como reservada, inteligente e incrivelmente eficiente. Sua aparição súbita pegou todos de surpresa. "Perguntei o que aconteceu." Vanessa repetiu, agora mais severa. Vincent se endireitou, tentando recuperar o controle. "Ela me bateu, Vanessa, bem aqui, na frente de todo mundo. Ligue para os advogados, vamos processar." "Não, não vamos." Ela o interrompeu, tirando o telefone. "Porque eu já vi a gravação." Ela virou a tela para ele. No vídeo que um adolescente havia gravado, todo o incidente foi capturado. Desde o primeiro insulto de Vincent até a resistência calma de Reina. E, finalmente, o momento que mudou tudo. Em 20 minutos, este vídeo teve 2,3 milhões de visualizações, senhor, disse Vanessa. Sua voz estava tensa como uma corda. "Sabe o que estão dizendo nos comentários? Eles não estão do seu lado." Vincent abriu a boca, mas as palavras não saíram. Vanessa deu um passo mais perto. "Estão te chamando de racista, agressor. Se isso sair do controle, suas ações vão despencar, os patrocinadores vão se afastar e o conselho diretor, que já não gosta muito de você, vai votar pela sua demissão." Ele olhou ao redor do café, olhos olhando para ele, telefones apontados para ele, a garçonete atrás do balcão parada com a cafeteira na mão. Até o cozinheiro saiu da cozinha para testemunhar. "Me provocaram", ele murmurou. Vanessa nem piscou. "Não, você foi exposto." Ela se virou para a Reina, que estava parada, imóvel, mas visivelmente tremendo. "Sinto muito pelo que aconteceu com você. Em nome da nossa empresa, gostaria de falar com você em particular, se não se importar." A garganta de Reina se contraiu. Ela abriu a boca, mas a fechou imediatamente. Pela primeira vez desde as palavras venenosas daquele homem, ela se sentiu ouvida. "Não preciso de dinheiro", Reina disse baixinho. "Só estou cansada de ser tratada como lixo." Vanessa assentiu. "E não deveria ser." Então, para o choque de todos os presentes, ela se dirigiu à multidão. "Senhoras e senhores, isso já não é apenas sobre o que aconteceu hoje. É sobre o que permitimos que aconteça todos os dias. Vincent Taro está deixando imediatamente o cargo de chefe de sua empresa." "Você não pode fazer isso", Vincent ofegou. "Você não tem poder." "Tenho sim", Vanessa cortou. 2 semanas atrás, o conselho diretor me nomeou CEO interina. Eles já estavam de olho no seu comportamento. Você acabou de dar a eles a prova final. O café ficou em silêncio mortal. Vincent cambaleou. "E tudo isso por causa de uma garçonete." Vanessa olhou para a Reina, depois para ele. Não apenas uma garçonete. Uma mulher que se levantou quando ninguém mais ousou. Os joelhos de Reina cederam. Ela se agarrou na borda do balcão para não cair. Era demais.
irreal demais. Naquela manhã, ela havia vindo trabalhar esperando mais um dia de sobrevivência com gorjetas e paciência silenciosa. E agora se encontrava no centro de uma tempestade pela qual nem havia pedido. Mas o que Reina não sabia era que aquele momento no café era apenas o começo de uma jornada que mudaria não só sua vida, mas a de milhares de outras pessoas. Nos dias que se seguiram, o vídeo continuou se espalhando. Não eram apenas visualizações, eram corações tocados, mentes abertas, vozes que se erguiam inspiradas pela coragem de uma mulher que disse basta quando ninguém mais disse. 3 meses depois, Reina estava sentada em seu novo escritório. Os raios do sol poente refletiam nos arranha-céus de vidro, enchendo a sala com uma luz dourada e calorosa. Sua nova função na empresa, diretora de igualdade e engajamento comunitário, revelou-se mais que um trabalho. Era um chamado. Ela passava os dias desenvolvendo programas de apoio para aqueles que, como ela antes, se sentiam invisíveis. Suas iniciativas ajudavam jovens de bairros carentes a encontrar trabalho, davam voz aos silenciados e ensinavam às empresas como criar ambientes justos e inclusivos. Mas foi uma carta, 6 meses após aquele dia fatídico no café, que realmente mostrou à Reina o impacto de suas ações. O envelope era simples, sem luxos, com seu nome escrito cuidadosamente à mão. Dentro havia uma nota de uma das garçonetes daquele mesmo café, uma jovem chamada Lila, que naquele dia havia observado tudo acontecer, prendendo a respiração. Reina, escreveu Lila, eu vi você se defender. Você me inspirou. Entrei na faculdade para estudar serviço social. Quero ser como você, ajudar pessoas que acham que ninguém as vai ouvir. Obrigada. Reina releu a carta várias vezes. Seus dedos tremiam. Ela dobrou cuidadosamente o papel e o colocou na gaveta da mesa, ao lado de outras cartas e agradecimentos que começaram a chegar de todos os cantos da cidade. As pessoas compartilhavam suas histórias. Alguém havia deixado um emprego tóxico. Alguém havia decidido enfrentar a injustiça. Alguém havia simplesmente dito não no momento certo. Tudo porque viram o vídeo de Reina ou ouviram sua história. Era como se uma pequena chama tivesse se tornado um incêndio de esperança, espalhando-se de coração em coração, de história em história. Logo, ela foi convidada para falar em uma conferência municipal sobre igualdade. O auditório estava lotado. Centenas de pessoas, de ativistas a políticos, esperavam suas palavras. Reina subiu ao palco vestindo um terno simples, mas elegante. Seus cabelos ainda estavam presos em um coque arrumado. Ela olhou para a multidão e por um segundo se lembrou daquele dia no café, quando todos os olhos estavam fixos nela. Mas agora era um olhar diferente, cheio de respeito e esperança. Eu não sou uma heroína, ela começou. Sua voz soou firme, mas calorosa. Sou apenas uma mulher que se cansou de ficar calada. Todos nós enfrentamos momentos em que parece que nossa voz não importa. Mas aprendi que um passo, uma escolha, pode mudar tudo. Não só para você, mas para aqueles que vêm depois de você. O auditório explodiu em aplausos. Reina sorriu. Não aquele sorriso contido ao qual se acostumaram no café, mas um genuíno, cheio de força. Ela sabia que sua história havia se tornado a faísca que acendeu o fogo da mudança. Enquanto isso, Vincent Taro desapareceu das manchetes. Seu nome era mencionado apenas em artigos sobre escândalos corporativos, e sua empresa, sob a liderança de Vanessa, prosperava, implementando novos padrões de ética e inclusão. Mas Reina não pensava nele. Seus pensamentos estavam ocupados com o futuro. Um futuro onde ninguém se sentiria como apenas uma garçonete ou apenas alguém. Todas as noites, voltando para casa, ela passava por aquele mesmo café. Às vezes entrava, pedia um café e deixava gorjetas generosas. E sempre, olhando para as novas garçonetes, sussurrava baixinho:
Vocês são mais fortes do que pensam. Não deixem ninguém fazê-las se sentir menores. Sua história se espalhou pelo mundo, inspirando milhares de pessoas a se levantar, falar e agir. O que começou como um momento de desespero, uma garçonete humilhada por um homem poderoso, se transformou em algo muito maior. Era sobre dignidade humana. Era sobre reconhecer que cada pessoa, não importa qual seja seu trabalho, sua cor de pele ou sua situação na vida, merece respeito. Era sobre entender que às vezes, quando você se levanta por si mesmo, você está se levantando por todos aqueles que ainda não encontraram sua voz. Reina aprendeu que heroísmo não está em ser perfeito ou ter todas as respostas. Está em reconhecer o momento em que você não pode mais ficar calado. Está em escolher a dignidade em vez da passividade, mesmo quando o mundo parece estar contra você. E, principalmente, está em entender que nossa coragem pode ser o catalisador para a coragem de outros. Hoje, anos depois, quando alguém pergunta à Reina sobre aquele dia no café, ela não fala sobre a raiva ou a humilhação. Ela fala sobre o momento em que decidiu que sua voz importava. Ela fala sobre como um ato simples de autodefesa se tornou um movimento que mudou vidas. E ela sempre termina dizendo: nunca subestimem o poder de uma pessoa que decide não aceitar mais o inaceitável. Se esta história tocou seu coração, me ajude com um like e se inscreva no canal.